Olá! Chegamos ao capítulo 7 do livro de Esther, onde nós estamos lendo e estudando nos últimos dias. E chegamos a um dos capítulos mais importantes e tão decisivos deste livro, que nós podemos intitular esse capítulo como A Máscara Caiu, fim da linha para Amã. Neste capítulo, o grande vilão de toda a trama é revelado. E mais uma vez nós podemos aprender verdades importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã. E podemos enxergar a providência de Deus e principalmente que nós possamos levar o Evangelho de Deus na nossa vida. Nos versículos 1 ao 4, nós vamos ver o grande pedido da rainha, a revelação de quem era Amã. Mas alguns pontos são importantes aqui, como a humildade e a sabedoria da rainha Esther. Nós sabemos que ela foi dirigida depois de 3 dias de jejum. A Bíblia não fala que foi para Deus, mas nós entendemos que sim, ela conhecia toda a história do povo de Israel. Logo, então, ela vai diante do rei com sabedoria e com humildade. Essa sabedoria que Esther teve ao chegar ao coração do rei, falar que a vida da rainha estava em risco, mas não só ela, todo o seu povo, que o rei deveria fazer alguma coisa com isso. Também a forma como ela revelou que era Amã, o próprio convidado do banquete. Tudo isso demonstrou a sabedoria que Esther tinha. Mostrou também a humildade dela ao se colocar junto com o povo. Ela não se achou superior aos outros. Muito pelo contrário, ela até fala, se o povo judeu tivesse sido vendido como escravo, ela nem falaria nada. Ela serviria junto com eles. Mas não foram vendidos para a morte. Ela praticamente citou e contou o que estava acontecendo. Amã ofereceu dinheiro para o rei, para que o rei fizesse um decreto para o extermínio do povo judeu. Ali ela estava colocando subliminarmente que a culpa também era do rei, que a vida da rainha estava em risco por conta de um ato impensado, mais um dos atos impensados do rei Assuero. Mas nós vemos a sua sabedoria ao se colocar diante do rei e a sua humildade. Que nós possamos ser como a rainha Esther, sábios ao falar. E a palavra de Deus diz em Tiago, se nós pedimos sabedoria para Deus, Ele nos dá deliberadamente. Que nós possamos ser humildes também como Esther. O apóstolo Paulo diz que nós devemos colocar o interesse dos outros acima dos nossos. E foi exatamente isso que a rainha Esther fez. Se colocou junto com o povo, não se achando superior a eles porque era rainha, porque eles faziam parte do mesmo povo. E hoje nós fizemos parte do mesmo povo de Deus. Não há necessidade de nos acharmos superiores ou melhores que alguém. Muito pelo contrário, que nós devemos, através da nossa vida humilde e sábia, proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Nós também vemos a partir do versos 5 ao 8, quando o rei se depara com tudo com que estava acontecendo, a sua rainha com risco de morte, um povo todo sendo exterminado, o povo daquele Mardoqueu, o qual havia ajudado a salvar a sua vida e que no dia anterior havia sido honrado por isso. Talvez a fúria do rei se acendeu porque ele poderia perder a sua rainha, que ele se deu conta do tamanho do perigo que era esse decreto de extermínio dos judeus. Ou talvez também a fúria se acendeu por causa da sua tolice, de ter sido levado pelo seu primeiro-ministro, pelo seu oficial mais confiável que era Amã. Será que ele se deu conta de que aquela pessoa que andava do seu lado era uma pessoa, na verdade, não confiável e inimigo da rainha? Será que ele poderia ter confiado tanto assim em Amã?
Talvez caiu as escamas dos seus olhos e ele percebeu que, na verdade, Amã não era tudo aquilo que aparentava ser. E o que nós podemos ver com isso? Será que nós estamos depositando a nossa confiança nas pessoas certas? Será que nós temos tomado decisões influenciados por pessoas que parecem ser boas, mas na verdade estão apenas nos conduzindo a tomar decisões erradas? Essa já é uma grande verdade que nós temos refletido desde o capítulo 1. O rei Assuero, percebemos a todos os capítulos que ele tomava decisões impensadas, influenciado pelos seus conselheiros. E geralmente foi uma decisão ruim. E aqui mais uma vez nós levantamos essa verdade. Quem são os nossos conselheiros? Quem está andando do nosso lado? Como nós estamos tomando as nossas decisões? Nós estamos tomando decisões a partir da palavra de Deus e de conselho de pessoas sábias? Ou nós temos aceitado toda e qualquer opinião e qualquer conselho de qualquer pessoa? Assuero teve que sofrer muito e pagou muito caro por suas decisões erradas. Que nós não sejamos como Assuero, mas que nós possamos aprender a tomar as decisões de acordo com a palavra de Deus e de acordo com conselhos que venham através da palavra de Deus. E aqui nós encontramos um paradoxo nesses versículos, que é de tirar o chapéu, que a todo momento o que Amã mais queria era que Mardoqueu se prostrasse diante dele. Amã tinha um orgulho, uma vanglória, uma soberba tão grande que o fato de um judeu não ter se ajoelhado aos seus pés acendeu uma ira por todo o povo judeu. E nessa reviravolta de acontecimentos, Amã está de joelhos, prostrado diante de uma judia, clamando pela sua vida. O orgulho é o primeiro passo para a ruína. E aqui nós podemos aprender uma grande verdade. A verdade que já está escrito lá em Gálatas 6 e 7. Tudo que você planta, você colhe. Amã, ele plantou e ele semeou um ódio mortal contra Mardoqueu e contra o povo judeu. E ele colheu a fúria do rei. Foi decretada a morte de Amã por ele ter feito tudo tão de forma camuflada contra o rei, movido por um ódio e por um rancor. Quando o rei Assuero volta, porque no seu ataque de fúria ele vai para o jardim, e quando ele volta, a mãe está prostrado diante de Ester, e conforme a cultura daquela época, ninguém podia ficar sozinho com a rainha no mesmo aposento. Só isso já era motivo de morte. E foi isso que aconteceu com Amã. Ele não teve chance. Ele não pensou. Pensou que pudesse clamar para a rainha. Só que nesse momento os guardas chegaram, taparam seu rosto como a decretação da sua morte. Tudo que Amã semeou, tudo que Amã plantou, ele colheu. Tanto a verdade que ele fez uma forca de mais de 20 metros de altura para que Mardoqueu fosse morto e exposto, para que todos vissem que aquele judeu foi morto por não se prostrar diante dele. Amã colheu a morte. Ele foi morto nessa mesma forca. E essa lei da semeadura e da colheita está presente em toda a Bíblia. Nós vamos perceber em Jacó, que põe pele nos seus braços para confundir o pai, para que o pai o abençoasse no lugar de Esaú. Anos depois, seus filhos matam o irmão José e dizem que ele está morto. Vendem ele como escravo e dizem que ele está morto. Nós também vamos perceber na vida do faraó
lá no livro de Êxodo, que ele manda exterminar todos os meninos de 2 anos de idade e jogá-los no Nilo, no rio Nilo. Anos depois, o faraó e todo o seu exército morre afogado no Mar Vermelho. Nós também vamos ver em Davi que olha para Betseba, toma a mulher de outro homem. Anos depois, seus filhos tomam as suas concubinas para prostituição e desonram Davi. E o pior de tudo, seu filho Amon violenta sua irmã Tamar. É a lei da semeadura e da colheita. Está por toda a Bíblia nos ensinando que aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. E Amã está aqui para nos dizer isso. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Ele plantou ódio pelo povo judeu e colheu a fúria do rei. O que nós temos plantado? Nós temos plantado rancor, raiva, falta de perdão, ódio. Nós temos plantado iras, fofocas, contendas. Nós temos plantado o egoísmo, uma preocupação exagerada com nós mesmos. Ou nós temos plantado o Evangelho, a Palavra de Deus. Nós temos testemunhado e proclamado aquilo que Cristo já fez por nós. Se nós temos nos preocupado com as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos curtido e compartilhado nas nossas redes sociais aquilo que vai edificar e proclamar o reino de Deus, ou nós temos apenas consumindo conteúdos desapropriados ou fúteis. Nós podemos até estar assistindo e consumindo coisas que não são pecaminosas, mas também não edificam, são fúteis, acabam atrasando a nossa vida. E tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Que isso fique em nosso coração para que a gente reflita todos os dias da nossa vida. O que nós temos semeado e o que nós temos plantado, pois é certo que a colheita virá. Que esse estudo edifique a sua vida e que possamos estar juntas no próximo capítulo. Deus abençoe.